Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Cadê a igreja do avivamento? Diga glória a Deus. Cadê a igreja do avivamento? Diga glória a Deus. Não é, irmã Nizene? Tá fraco, não tá esse glória a Deus? Vamos lá, de novo, vamos preparar. Cadê a igreja do avivamento? Amém. Queria orar com vocês rapidinho antes de iniciar a palavra que eu vou dar agora. Então, curva essa cabeça, vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse dia, muito obrigado por esse início de ano, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por mais um ano de vida que o Senhor está nos dando. Eu acredito que cada ano que o Senhor nos dá é uma oportunidade de nós dedicarmos mais a nossa vida a Ti, meu Deus, de entendermos mais sobre quem o Senhor é, meu Pai, e de Te adorarmos cada vez mais em espírito e em verdade, meu Deus. Então, em nome de Jesus, nós iniciamos esse ano entregando os 12 dias, representando cada dia, meu Deus, um mês desse ano, meu Pai, como forma de primícia, meu Deus, a nossa primeira parte, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor receba a nossa primícia, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, a nossa adoração, que o Senhor venha ouvir, sentir o cheiro do nosso sacrifício, meu Pai, que venha subir como um incenso suave, meu Deus, às tuas narinas, e que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha falar ao nosso coração e à nossa mente tudo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, meu Pai. Não somente na nossa individualidade, mas como sociedade, meu Deus. Em nome de Jesus, como um corpo só, meu Pai. Desde já eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para você que anota, para você que vai querer acompanhar essa palavra aí, ela vai estar gravada aqui também, né? A gente transmite ao vivo. Mas se você quiser anotar, o título dessa palavra é propagação. Tá certo? Propagação. Muitas vezes eu parei assim para pensar sobre como o evangelho é propagado até hoje e como depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, a gente ainda ouve falar de um Jesus que morreu na cruz, de um Jesus que por causa dos nossos pecados ele se entregou por nós e por isso nós temos uma oportunidade de redenção, enfim. E toda essa palavra, ela chega a nós até hoje. Então, eu ouvi uma vez de uma amiga minha, que um certo escritor, ele falou que o melhor marketing criado até hoje foi o marketing do evangelho. Esse escritor, ele é cristão e ele fala sobre a propagação do evangelho. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu ouvi dessa minha amiga que, ele fala que justamente tudo o que a Bíblia ensina sobre a propagação do Evangelho, ela pode ser usada em vários e vários setores da sociedade, seja ele na economia, seja ele na educação. A forma como a Bíblia é propagada, a forma como o Evangelho de Deus é propagado até hoje, isso pode ser utilizado como vários setores, ou seja, a Bíblia é uma base até para o marketing. Acho isso muito interessante, é uma parte também que é a minha segunda paixão. Minha primeira paixão é a parte de exata, a segunda paixão é muito a parte do marketing e tal. E com base nisso, eu fui a fundo assim para entender como que nós devemos propagar o evangelho. Eu já ministrei essa palavra aqui uma vez, eu acho que foi no Intenso. Não lembro se foi nesse Intenso ou se foi no anterior. Mas eu fiz, eu acho que foi no anterior, foi há 2 anos atrás. Eu fiz um certo momento aqui com o pessoal, eu coloquei mais ou menos uma fileira com umas 5, 6 pessoas, e aí a gente fez um telefone sem fio. Nós fizemos um telefone sem fio, e nesse telefone sem fio eu falei uma frase normal, esse telefone sem fio normal. Falei uma frase aqui no início, no ouvido de uma pessoa, e aí foi chegando, até que na última pessoa chegou algo nada a ver com o que eu tinha falado no início. Nada a ver. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? E é muito comum não chegar algo nada a ver no final, né? Parece que a gente, como ser humano, a gente não tem uma capacidade assim, muito boa de cochichar no ouvido das pessoas, né? Eu acho que é um negócio assim, meio difícil. Ou você não consegue ouvir direito, é um negócio meio estranho, porque nunca chega da mesma forma. E dessa vez que eu fiz, também não chegou da mesma forma. E aí o que eu falei é basicamente o seguinte. A gente nós somos utilizados para propagar o evangelho. Só que o evangelho ele não é como um telefone sem fio. Ele não é. Ele existe um negócio chamado, a gente pode chamar como uma pesca.
É como se eu falasse aqui no ouvido da pessoa o que ela tivesse recebido, e ela, ao invés de passar logo para outra, ela tivesse uma pesca para ler. Ah, esse daqui que ele falou. E propaga. A outra pessoa, ela recebe aquela palavra. E aí, ao invés de ela passar novamente, ela tem uma pesca ali também. Ela pega, recebe aquela pesca, dá uma olhada assim e fala para a pessoa. E a partir disso, a gente consegue ter a certeza de que o que chegou ali no início, o que o primeiro recebeu, o último também vai receber. E vai ser a mesma coisa que vai ser falada no final. E essa pesca, ela é nada mais, nada menos, minha gente, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para propagar o Evangelho? A primeira coisa que eu preciso fazer para propagar o Evangelho é saber receber. Saber receber o Evangelho. Porque o que acontece? Vou falar primeiro por experiência própria. Por vezes eu recebi uma palavra de Deus, seja ele um versículo assim no meio do meu dia, seja ele uma canção, alguma composição, seja alguma palavra de Deus, uma revelação de Deus, e eu simplesmente recebi aquilo dali e dava aquela confiança humana de que eu não iria esquecer. Ou seja, essa é a maior falha nossa, de achar que a gente não vai esquecer. Você recebe uma palavra no culto de domingo, nossa, maravilhosa e tal, você está recebendo uma palavra no culto de hoje. Se você não anotar, ou melhor, se você não também assistir depois, porque está sendo transmitido ao vivo, graças a Deus a gente tem transmissões, tem vídeo hoje em dia. Se você não ver depois, se você não mastigar depois, você não vai conseguir propagar isso da melhor forma possível. E você também não vai conseguir digerir isso que você está recebendo da melhor forma possível. Eu falo isso tanto com embasamento bíblico, quanto como alguém que leciona hoje em dia. Porque, para quem não sabe, eu leciono matemática, física e química, só o que a galera ama, né? E quando eu estou dando aula, eu até falei ontem, eu acho que para o Fran. Falei, Fran, se eu deixar a pessoa só ouvindo o que eu estou falando e fazendo assim aquela cara de quem está entendendo, eu tenho a certeza de que ela não está entendendo. Se eu deixar ela fazer uma questão depois, eu botar ela para fazer, então, legal, não sei fazer. É muito isso, cara. Então, por isso que durante a minha aula eu sempre coloco a pessoa para fazer e tal. E eu fiz isso daí também numa célula. Eu peguei e li uma referência bíblica, li uma história, ela era conhecida e tal. E aí, depois que eu li a história, tava todo mundo com aquela cara tipo, amém, glória a Deus. É verdade. E aí, gente, o que eu falei? Amém, glória a Deus. Por quê? Primeiro, porque você não estava realmente dando a devida atenção àquilo dali. Isso às vezes não é por mal, gente. Não é por mal. É por causa das distrações humanas, realmente. E aí, o que a gente faz? O que geralmente eu faço com os meninos? Eu leio uma vez, eu já olho para eles e falo, vocês não entenderam. Vamos ler de novo. Eu leio mais ou menos umas 3 vezes um versículo com o pessoal, num discipulado. Não, vocês não entenderam. Vamos ler de novo. Umas 3 ou 4 vezes, porque depois que você lê a segunda, a terceira, a quarta, isso vai começando a fazer mais sentido para você. E na hora que você for falar aquilo dali, você vai ter mais convicção do que você está falando. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Marcos 16, versículo 15 e o 16 que a gente vai ler. Marcos 16, versículos 15 e 16. Amém? Todos acharam? A versão que eu vou ler aqui é a NVI, tá certo? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Novamente, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, dando uma pequena pausa aqui, já explicando para você. Esse vão aí é um imperativo.
Ou seja, é uma ordem de Deus a nós que nós propaguemos o evangelho dele. Que nós propaguemos as boas novas dele. E o que são as boas novas de Deus? A palavra de Deus é uma boa nova dele. E o básico da palavra de Deus é o que Deus tem feito na sua vida esses dias. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir testemunhos e eu percebi que pessoas também gostam de ouvir testemunhos. As pessoas gostam de ouvir histórias. E você contar algo que Deus fez na sua vida para alguém, isso também é uma forma de propagar o evangelho. Então, abre o teu coração realmente e entende que você propagar as boas novas de Deus não é algo tão difícil. Não é algo que se faz somente quando você está com o microfone aqui em cima. Não é algo que você faz somente durante um culto ou durante uma célula. Mas é algo que você faz no seu dia a dia, normal. Quantas e quantas vezes eu não cheguei para falar para um amigo meu o que Deus tinha feito na minha vida? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com um amigo meu lá na faculdade. E aí, esse meu amigo, ele era da época do colégio, fazia um tempão que eu não via ele e tal. E aí, aquele famoso, e aí, cara, como é que tu tá? Como é que estão as coisas e tal? Aí eu deixei ele falar primeiro e tal, ele foi falando, aí depois ele perguntou como é que eu tava, falei que estava na igreja, não sei o quê. E aí, chegou um exato momento que eu falei, Deus, eu vou falar de ti para ele. E eu comecei a falar como estava a minha vida. Como as coisas estavam funcionando, como estava Deus na minha vida. E ele começou a parar para me ouvir assim, ficou feliz. Cara, que massa que tu tá feliz, velho. Que massa que tu tá bem e tal. E aí eu falei, Deus, não é o suficiente. Eu quero dar algo a mais para essa pessoa, para que ela entenda que eu estou falando do Senhor e não de mim. E aí, o que acontece? Deus, ele me deu uma palavra de conhecimento. Ele falou que ele estava com uma dor no braço. Aí eu, agora sim, agora o negócio ficou interessante. E aí eu perguntei para esse meu amigo, eu falei, cara, tu tá sentindo uma dor no braço, tá sentindo alguma coisa? Ele falou, cara, tô, por quê? Aí eu falei para ele, não, é porque Deus está me falando que tu tá sentindo uma dor no braço, eu quero orar por ti. E aí ele olhou assim para mim assustado. Aí eu já, Deus falou para mim, tá tudo certo? Gente, o que acontece? Se Deus falou para mim que ele estava com a dor no braço, e ele estava com a dor no braço, o que Deus queria que eu fizesse? Orasse. Será que é só para saber? Não, ele está com a dor no braço, olha que legal. Eu fui com a maior certeza do mundo de que ele seria curado. A maior certeza do mundo. A palavra que foi dada a mim foi uma forma de eu conseguir propagar o evangelho, de eu conseguir cumprir um mandamento, cumprir uma ordem de Deus. Entende? Então, quando Deus ele dá algo para você, entenda que aquilo dali deve ser passado não somente com uma forma que você está dando ali, tipo, meio que com vergonha, mas com a ousadia de que você está dando algo certo. Com a ousadia de que você está propagando algo certo. E aí eu peguei, falei com ele, falei, cara, eu posso orar por ti? Eu fui orar por ele, fiz uma oração básica, porque outro medo, às vezes, de nós, no início, é acharmos que a gente tem que dar uma oração zona para que haja uma cura, o anjo descendo assim, tu sentiu o anjo descendo. Não, foi uma oração simples. Eu cheguei e falei, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que haja cura aqui no braço dele, que toda dor vá embora, e que seja feita a tua vontade, meu Deus, na vida dele, no corpo dele, assim na terra como no céu, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Aí ele, amém e tal, levantou assim, ele já me olhou com a cara assustada. Aí eu, olha aí as coisas funcionando. Olha aí o evangelho chegando na pessoa. Aí eu já levantou assim, ele começou a rir. Ele, não, o que é isso? Que negócio é esse? Aí o cara, é nada mais, nada menos do que as boas novas que eu vivo hoje. Entende? Entende que o poder de Deus, que se aperfeiçoa na sua fraqueza, o poder de Deus que você desfruta dentro da sua casa, o poder de Deus que você desfruta na sua vida, ele não fica somente para você. Saiba que ele tem abundância, não somente para que você receba, mas para que você receba e dê em abundância. Entende? É como se você estivesse recebendo um alimento todo dia e você fala, não, cara, não é o suficiente para mim. Tipo assim, não é o suficiente não, é demais para mim, na verdade. Perdão. É demais para mim, eu não vou conseguir comer isso aqui, se eu comer estraga. Se eu não comer tudo estraga, então deixa eu dar isso daqui. Da mesma forma, o evangelho de Deus ele deve ser propagado por meio de nós. Porque aquilo que você recebe nesse culto hoje, pode ter certeza que é muito mais que você precisa.
Aquilo que você recebe nesse culto hoje é muito mais que você precisa e precisa ser propagado para que alimente mais pessoas. Amém? Então vamos lá. Então, com base em Marcos 15, vamos ler o 16. Quem crer e for batizado será o quê? Ou seja, se a pessoa acreditar no que eu falei, se a pessoa crer no que eu falei, e ela for batizada, ela vai ser o quê, gente? Mas quem não crer será condenado. Ou seja, o mandamento foi efetuado. A palavra de Deus, ela é clara quando a semente ela é plantada no coração de alguém. Já não cabe mais a você, mas cabe a alguém chamado Espírito Santo. Espírito Santo. Entenda que quando Deus ele te coloca em algum local, não é a sua capacidade persuasiva que vai ganhar alguém. Não é a sua capacidade, não é a sua oratória que vai falar naquele momento. Não é a sua capacidade de chegar e entrar ali, conversar com pessoas que vai falar naquele momento. Mas sim o poder de Deus em ação. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda que quando a semente ela é plantada, quem vai convencer não é você. Não é você. Deus ele só quer jogar a semente. E a partir do momento em que a pessoa crê, a partir do momento que aquela pessoa ela é batizada, ela recebe algo que ela não sabia nem que ela merecia, cara, que se chama salvação. Ela começa a perceber que existe uma vida nova, ou seja, quando algo é propagado, quando uma notícia é propagada, os nossos olhos se abrem para algo maior. Por que por vezes nós lemos livros, nós assistimos jornais, nós desfrutamos de notícias para que a nossa mente ela abra para um conhecimento maior. Então quem dirá para algo que existe há mais de 2000 anos, há um conhecimento que é propagado há mais de 2000 anos, uma verdade que é propagada há mais de 2000 anos. Quão grande é essa verdade, gente? O quão grande essa verdade deve ser propagada. E aí o seguinte, o que eu devo fazer? Vamos lá, eu vou dar 3 passos. 3 passos do que você deve fazer. O primeiro passo do que você deve fazer para propagar o Evangelho é, se você já está aqui, então permaneça. Permaneça. Se você já está aqui na igreja, se você já está recebendo uma palavra, se você já está recebendo o Evangelho, permaneça. A palavra de Deus ela é bem clara quanto à caminhada com Deus. Ela não é uma caminhada de inconstâncias, mas ela é uma caminhada de permanência, de constância. Eu só consigo desfrutar de algo quando eu sou constante naquilo. E eu percebo que hoje em dia é um pouquinho difícil a gente entender isso. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que tudo para nós chega rápido e sai rápido. Se a gente quer naquele momento, a gente já recebe naquele momento. Se você quer comer agora, você pede um iFood. Não peçam, por favor, agora, tá certo? Estamos no culto. Mas se você quiser comer agora, você pede um iFood, 30 minutos, chega ali, 40 minutos. Você não precisou preparar, você não precisou fazer nada, chegou pronto para você. Se você quiser fazer qualquer coisa, tudo tem pronto para você. E aí nós chegamos para Deus como se fosse um fast food e queremos viver uma vida inteira com Ele em horas. Ou seja, não faz nem sentido a frase, viver uma vida em 1 hora. Quer dizer que você só quer viver 1 hora com Deus? Ou seja, existe algo chamado constância. Uma coisa que eu ouvi de um pastor, amigo meu, é o seguinte: Jessé, não sonhe em viver 30, 40, 50 anos para Deus. Eu olhei assim para ele e fiquei assustado. Como assim? Não sonhar viver 30, 40, 50 anos para Deus? Eu quero viver 30, 40, 50 anos. Não, ele falou, não, seja simples. Sonhe em viver hoje para Deus. Viva o hoje para Deus. Seja constante no hoje. Acorde assim e fala, Deus, hoje eu entrego o meu dia para Ti. Eu entrego a minha boca para Ti. Eu entrego as minhas mãos a Ti. Hoje, o que a gente tem para fazer hoje, Deus? Para quem que eu preciso falar da Tua palavra hoje? O que eu preciso fazer hoje? Vivo hoje para Deus. No outro dia você vai acordar e vai pensar assim, não, Deus, eu vou viver hoje para Ti. No outro dia, hoje.
Daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, você vai olhar para trás e vai perceber que viveu os 15, 20, 30, 40, 50 anos, vivendo todos os dias, vivendo todos os hoje. Entende? Isso evita a tua ansiedade, isso evita as tuas preocupações. Às vezes a gente se ocupa com coisas que viriam antes daquilo que era para a gente realmente se ocupar. Então entende, viva hoje. Se você já está aqui, fica. Romanos 5, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Ou seja, Romanos 5, dos versículos 3 ao 5, é uma palavra assim que bate no meu coração toda a vida, cara. Toda a vida. Ela fala no meu coração toda a vida. É algo que eu já consigo propagar, já consigo falar sem nem ler assim na Bíblia. Porque Romanos 5, do 3 ao 5, ela fala assim: olha, cara, tenha bom ânimo em meio às guerras. Tenha bom ânimo em meio às tribulações que você vive. Por quê? Porque a tribulação ela vai te gerar perseverança. Ela vai te fazer entender o que é permanência. Existe até uma frase que fala que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Vocês já ouviram essa frase? Situações de calmaria nunca forjam boas pessoas. Sabe como é que você conhece o caráter realmente de uma pessoa? Não é no sim que você dá para ela, mas é no não que você dá para ela. Sabia disso? Sabe como é que um pai ou uma mãe conhece um filho? Não é no sim que ele dá para ele, não. É no não que o filho recebe. Entende? Ou seja, quando nós recebemos uma tribulação, quando nós recebemos uma provação, nós devemos nos alegrar com aquilo. Agora eu vou te mostrar como você deve se alegrar com isso. Por vezes, você para assim para conversar. Eu vou falar no meu exemplo. Eu paro assim para conversar com alguém mais velho que eu. E o que eu percebi, cara, é que as pessoas mais velhas que eu, as pessoas com mais experiências do que eu, elas não se alegram com as bonanças da juventude delas. Elas se alegram, sabe com o quê? Vou dar um exemplo que eu ouvia da minha mãe, pastora Aldeilda. Meu filho, quando era pequeno, eu tinha que dividir a farda do colégio para ir pro colégio. Eu tinha que partir o lápis no meio. Eu tinha que andar quilômetros para ir pro colégio. E isso causou orgulho para ela. Por quê? Porque isso forjou o caráter dela. Não foram os momentos de bonança que forjaram o caráter dela, mas foram os momentos de escassez, foram os momentos de tribulação. Então, por vezes hoje nós nos estressamos, nós nos entristecemos com situações que vêm para nos forjar. Sendo que, na verdade, você tem que olhar assim, cara, isso é uma história para eu contar. Olha que interessante. Isso é um testemunho para eu contar. Amém? Então, entenda nesse ano de 2022, que cada provação, que cada tribulação que tem preparada para você, diga amém. Amém, gente. Que cada tribulação que tem preparada para você é para que você saiba contar histórias. É para que você saiba montar testemunhos. É para que você saiba criar uma história com Deus. Porque a tribulação, ela sim, ela gera perseverança. A perseverança, ela vai gerar, sabe o quê? Ela gera experiência. Você sabe por que as pessoas mais experientes que você, elas contam essas histórias? Porque elas estão te dando experiência. Elas estão te dando um conteúdo que você iria aprender com uma probabilidade muito grande de aprender com o erro. Sendo que, na verdade, ele quer que você aprenda com a experiência dele. E essa experiência, ela gera, sabe o quê? Ela gera um caráter aprovado.
Ou seja, são as situações boas que geram um caráter aprovado? São as situações de bonança que geram um caráter aprovado, aquela mesa cheia de fartura, não sei o quê, aquele negócio lindo, aquela propaganda de família de manteiga, de margarina, tá todo mundo ali sentado na mesa, feliz. É aquilo ali que gera um caráter aprovado, que gera pessoas fortes. Não é aquilo ali. Eu lembro de uma situação que teve lá em casa uma vez, que a gente estava almoçando e aí a gente passou um momento assim de grande dificuldade. E nesse dia, e todos os dias assim Deus provia, mas nesse dia Deus ele quis prover assim somente o arroz e o feijão. Só tinha arroz e feijão, nem ovo tinha para mistura. Nem ovo tinha. Achei engraçado que a Miss, ela virou assim, olhou pra gente, ela falou: olha aí, gente, todo dia o louro come isso aqui, que era o passarinho que a gente tinha, e fica cantando, comendo. Então vamos ser felizes também. E naquele dia a gente comeu rindo assim. E olha como isso é interessante, que o que gravou na minha vida não foi o momento que estava ali, aquela mesa cheia, mas foi esse momento em que a gente soube entender, soube passar por um momento de tribulação, sorrindo, tendo perseverança. Por vezes a gente andando a pé para a escola, andando a pé para a igreja, Deus ele colocou até a gente aqui pertinho da igreja na época, que a gente ficou sem carro, mas a gente aprendeu a passar por aquilo ali, tendo a convicção de que aquilo que nós estávamos recebendo, aquilo que nós estávamos propagando era algo certo. Entende? Ou seja, o primeiro passo para você saber propagar o Evangelho, para você realmente propagar as boas novas de Deus, é você ficar, você permanecer. A permanência, ela me faz gerar testemunhos. Amém? Então, segunda coisa, eu quero que você abra lá em João 5,17, antes de eu dizer a segunda coisa. Amém? João 5,17 diz o seguinte: disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Novamente, vamos ler aqui, Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Quero que você olhe para cá, vamos ler todo mundo essa versão juntos, amém? No 3, tá certo? 1, 2, 3. Disse-lhes Jesus: ou seja, o segundo passo para você saber propagar o Evangelho é você entender que se o seu pai trabalha, você também trabalha. Se o seu pai trabalha em prol desse Evangelho, você também trabalha em prol desse Evangelho. Entenda, a gente pode falar da paternidade espiritual que há sobre a sua vida, que é o seu líder de célula, que é o seu líder aqui da igreja. E a gente pode também falar sobre a paternidade celestial, que é Deus sobre as nossas vidas. Se Deus ele trabalha todos os dias, constantemente, para que esse evangelho seja propagado, a minha missão, como alguém que propaga esse evangelho, é também trabalhar por ele. Hoje nós estamos com várias células aqui na igreja, nós estamos com várias pessoas sendo líderes de células aqui. E foi isso que essas pessoas entenderam. Elas entenderam que se existe alguém que propagou esse evangelho para elas, elas também devem propagar esse evangelho para outras pessoas. Isso é muito bom, gente. É muito bom, sabe por quê? Porque isso é uma das formas de você mostrar para Deus, isso é bíblico, de você mostrar para Deus que você o ama. Existe um livro muito conhecido que fala sobre as 5 linguagens do amor. Que é o quê? Atos de serviço, presente, tempo de qualidade, palavra de afirmação e toque físico. Valeu, Samuel. E toque físico. E eu posso dizer com total certeza para você que a maior linguagem do amor para Deus, a maior linguagem do amor para Deus, eu dei isso até no discipulado, é atos de serviço. É atos de serviço.
Jesus, quando ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Jesus, eu te amo. Ele falou o seguinte: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Jesus, eu te amo. Jesus falou novamente: então cuida das minhas ovelhas, então alimenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? A própria palavra de Deus fala que Pedro ele ficou tipo assim, poxa, ficou triste. Terceira vez que Jesus está perguntando se eu amo. E aí Pedro falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. E aí Jesus falou novamente: então cuida das minhas ovelhas. Cuida. João 15, que foi uma palavra que a gente propagou por muito tempo aqui na igreja, ela fala o seguinte: ela fala sobre a videira verdadeira, sobre os ramos dessa videira e tal. E ela vai falar lá no versículo 11, 12 mais ou menos o seguinte. Abre para mim aí, Samuel. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Passa aí para mim. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Passa. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu irmão, pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ou seja, você quer ser meu amigo? Melhor ainda, quando eu falava dessa palavra para o pessoal, e falando novamente para vocês até hoje, Jesus não chegou naquele momento triste. Jesus ele não chegou naquele momento sério, às vezes como a gente está lendo a Bíblia. Que às vezes a gente lê assim, cadê o versículo 11? Passa aí para mim. A Tisa vai até tirar o fundo, para ficar aquele negócio bem sério, né? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Amém. E a alegria de vocês seja completa. Dá até uma vontade de dormir, não dá não? Agora com emoção. Eu acredito que naquele momento, agora tem até um fundo no teclado. Se tivesse teclado, Jesus tinha usado naquele dia. Jesus ele chegou assim para os discípulos, ele olhou, depois de ter falado da parábola da videira verdadeira. Vamos lá, Tisa, me ajuda aí. Depois de ter falado da parábola da videira verdadeira, ele chegou assim, olhou para os discípulos, deu aquele sorriso. E ele falou assim, olha, eu tenho dito isso para vocês. E deu aquele sorriso de novo. Para que a alegria de vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. E deu aquele sorriso de novo. E que a alegria de vocês seja completa como é a minha. Seja completa. Olha como muda. Olha o que Jesus estava querendo passar para os discípulos. Entenda que nesse momento, João 15 ali, Jesus ele já estava sofrendo perseguições. Entenda que nesse momento, Jesus ele estava já sofrendo falsas acusações. Entenda que nesse momento, Jesus ele tinha muitos motivos para estar triste. Vocês estão entendendo? Jesus ele tinha muitos motivos para falar aquilo dali, para nem falar aquilo dali, na verdade. Para nem propagar essa alegria, essa felicidade. E eu ouvi uma vez de uma pastora aqui da igreja que Deus, Ele ama nos usar em meio ao deserto. Ele ama nos fazer florescer no deserto. Florescer. Ou seja, o melhor momento, entenda isso, o melhor momento para você falar da felicidade do Evangelho não é quando as coisas estão boas, meu amigo. É quando você está numa guerra e você sabe que Ele está do seu lado. É quando você está num momento de tristeza e você sabe que Ele é o seu consolador. É quando você está num momento de escassez e você sabe que Ele é o seu mantenedor. Amém? São esses momentos que trazem alegria. São os momentos de dificuldade que são a oportunidade de ter um momento de alegria. Então olhe para os momentos de tristeza agora. Olhe para os momentos de escassez que você provavelmente pode ter em 2022. E não olhe isso como algo ruim, mas olhe isso como uma oportunidade da mão de Deus sobre a sua vida. Para que Ele te ensine sobre a alegria dEle e que a sua alegria seja completa.
E aí o que ele fala? Qual é o mandamento que ele dá? Qual é o ato de serviço que ele pede a nós? Ele fala, olha, o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amei vocês. Amem. Entreguem a vida uns pelos outros. Recebam os outros nas suas casas, assim como eu recebi vocês na minha. Falem para os outros palavras de vida, assim como eu dei palavras de vida a vocês. Corrijam os outros, assim como eu corrigi vocês. Exortem uns aos outros, assim como eu exortei vocês. A palavra amor, gente, hoje em dia ela pode ter sido um pouquinho deturpada, mas ainda existe um dicionário original chamado Bíblia, que diz lá em 1 Coríntios 13, todas as características do amor, e você percebe que o amor, ele realmente é o dom supremo que vem depois de 1 Coríntios 12. Você percebe que o amor, ele não é aquela coisinha que nós ouvimos hoje em dia. O amor é alguém que se entregou por nós. O amor é alguém que nos ensinou a nos entregar pelos outros. Existe um estudo científico que fala o quê? Eu falei isso aqui já uma vez na igreja, que é a liberação da ocitocina, que é aquele hormônio que dá, para mim que era comigo, que é aquele hormônio que dá o prazer. E a ocitocina, ela é liberada quando você faz um ato de serviço a alguém. A pessoa que está recebendo aquele ato de serviço, ela também recebe, ela também gera um pouquinho da ocitocina, mas a que está fazendo, ela tem uma alegria maior. Por que vocês acham que vez ou outra chega assim um filântropo, um bilionário assim, e vai dar dinheiro para uma caridade? A consciência às vezes está tão cansada ali que ele vai tentar fazer um ato de bondade para liberar algo bom ali sobre ele. Ou seja, os atos de bondade, a forma como nós entregamos o nosso tempo para as nossas células, que nós entregamos o nosso tempo para dedicar ali a pessoas. Cara, eu estou precisando de uma oração aqui na minha casa, cara, vem aqui. As formas como nós nos dedicamos às outras pessoas, que por vezes o mundo fala que isso é bobagem, que você deve se preocupar com a sua vida, que em 2022 você deve se preocupar com seus sonhos. Não ouça isso. Jesus não falou em João 15 que para nós sermos felizes nós devemos nos preocupar com nós mesmos. Ele falou que se o meu pai trabalha, eu também trabalho. Que se meu pai trabalha por pessoas, eu também trabalho por pessoas. E se meu pai é feliz com isso, eu também sou feliz com isso. Amém? Então se você quer ser feliz no ano de 2022, sonhe com vidas. Sonhe com pessoas. Sonhe propagando o evangelho. É simples, gente, é simples. Teve outra vez que eu fiz lá na Unifor. A gente faz a campanha de ano aqui na igreja, a gente recebe um livro. Olha como é simples isso. As mulheres já sabem como é muito fácil propagar o evangelho. Eu cheguei com o livro da campanha de Ana e cheguei num zelador que eu já estava fazendo amizade com ele e falei assim, cara, eu posso ler esse livro aqui todo dia contigo, no meu intervalo? O cara ficou morto de feliz. Pode? Chegou no primeiro dia, eu sentei lá com ele, li o livro com ele, orei com ele, ele chorou e tal. Amém, tudo. Quando foi no outro dia, ele falou, irmão, já estava me chamando de irmão, irmão, eu posso chamar uma outra amiga minha? Posso? Eu, pode, vamos, chame aí. E aí, gente, a gente passou um bom tempo, eu e eles dois, ele lendo o livro da campanha de Ana, que vai falar sobre restauração familiar, que vai falar sobre cura interior, que vai falar sobre várias coisas que as pessoas estão precisando ouvir. De quem? De mim, de você. Olha como é simples, o livro da campanha de Ana já vem pronto, cara. Já vem pronto. Se você quiser fazer a campanha de 40 dias, Jessé, mas passou a campanha de Ana. Ainda tem o livro, não tem não, pastora? Ainda tem vários livros aí. A campanha de Ana não é só na data da campanha de Ana. Eu já vi minha mãe fazendo quase um ano de campanha de Ana. Eu terminava uma, não, meu filho, que eu tô fazendo campanha de Ana. Eu falo de novo, meu Deus do céu. E não, campanha de Ana de novo, que eu tô fazendo agora com a fulana de tal. E agora campanha de Ana com não sei quem.
Gente, pensa em negócio fácil, é você evangelizar alguém com a campanha de Ana, viu? Então, é simples. É simples você dedicar o seu tempo a alguém. Simples, simples. Eu li o livro, a pessoa olhava assim, já entendia tudo, e eu orava com ela. E a palavra era recebida. Olha que interessante. Terceira coisa. Antes de falar a terceira coisa, eu achei até engraçado uma coisa que eu anotei no segundo. Que por muitas vezes o que manifesta em nós é o evangelho do arroz. Sabe qual é o evangelho do arroz? É aquele que só acompanha. Só acompanha. É o cara que está recebendo ali, mas só está acompanhando os outros. Não quer trabalhar. Então ele só... Não, é bom o culto, é boa ação, não sei o quê. Não, eu tenho vergonha. É evangelho do arroz, só acompanha. Então não faça isso. O segundo ponto que eu falei para vocês é: se meu pai trabalha, eu também trabalho. E trabalhando nós entendemos o poder da propagação. Terceiro, nós devemos alcançar longe. Alcançar longe. Abre para mim lá em Atos 1:8. Atos 1:8 diz o seguinte, ó: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Amém? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vamos lá, deixa eu resumir aqui um pouquinho para você. Os discípulos, eles estavam ali reunidos com Jesus antes dele subir aos céus, depois de ter ressuscitado, e Jesus estava dando as últimas instruções a eles. E eles falaram, e Jesus falou o seguinte para eles: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam do meu Espírito. Ou seja, Jesus falou sobre permanência para eles. Permaneçam, fiquem em Jerusalém. Eles ficaram por volta de 10 dias ali orando. E aí, a partir do momento que eles receberam, a palavra de Deus fala o seguinte, ó: mas receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo descer. E quando a gente lê Atos 2, a gente percebe que esse Espírito Santo, ele desceu sim sobre eles. Entenda que Jesus não está mentindo para você. Você foi chamado para ser cheio dele, para você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Isso é uma promessa de Deus sobre a sua vida. É andar como alguém cheio. Andar como alguém cheio do Espírito Santo. O que você deseja, o que você deve desejar para o ano de 2022 é andar cheio do poder de Deus. É andar cheio da autoridade de Deus sobre a sua vida. É andar cheio do Espírito Santo. É pisar nos locais e as pessoas sentirem o poder de Deus através de você. É você orar por uma pessoa ela ser curada. É você orar por uma pessoa ela ser liberta. É você abrir a sua célula e você começar a propagar o evangelho para as pessoas. Você começar a fazer com que a pessoa leia a Bíblia, com que a pessoa desfrute da verdade. Amém? Esse é o prazer de ser cheio. E aí ele fala o seguinte, ó: e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Vocês serão a testemunha viva, os testemunhos vivos de que eu existi, de que eu existo, de que eu sou Deus, de que eu passei 3 anos aqui ensinando vocês a entender que aquele que salvaria vocês não era alguém benquisto aos olhos humanos, mas era um certo homem que nasceu numa manjedoura. É um certo homem que viveu uma vida humilde. É um certo homem que não tinha beleza alguma, formosura alguma. E mesmo assim, transformou todo o mundo. E qual é o primeiro passo, Jessé? O primeiro passo é você ser testemunha dele em Jerusalém. O que é Jerusalém? Era a casa deles. Seja testemunho de Deus ali na sua casa. A Nayana pegou esses dias, a Naifit pegou esses dias aqui e falou que foi muito boa a correção dos jovens.
E por vezes o jovem tá aqui, ó, eu sou cheio de Deus e tal. E aí chega em casa não quer lavar uma louça. Chega em casa não quer fazer nada, né, tia? Chega em casa não quer fazer nada. E aí como é que você vai propagar a sua mudança se você não teve realmente a mudança de começar a ajudar em casa, de você começar a mostrar que você mudou? Entende? Então o que Jesus falou para os discípulos? Olha, sejam testemunhas minhas primeiro aqui. Depois, vão ali para o vizinho, Judéia, Samaria. Vão ali. Só que depois ele fala o seguinte: agora que vocês foram testemunhas minhas dentro de casa, que vocês foram testemunhas minhas fora, ali na sua vizinhança, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Essa é uma palavra de Deus que é liberada sobre a minha e a sua vida, cara. Eu já recebi por milhares de vezes, várias pessoas chegando a mim falando: olha, cara, eu te vejo pregando o evangelho nas nações, eu te vejo pregando o evangelho em vários lugares do Brasil. Sabe o que eu fui fazer? Fui começar a pregar o evangelho aqui. Entendeu? Sabe o que eu fui fazer? Eu vou pregar o evangelho na nação. Aí, o que a gente, quando é jovem, já pensa? Não, vou tirar meu passaporte, então. Já vou treinar o inglês, né? Já vou treinar o inglês, ficar craque. Que se Deus quiser me enviar esse mês ainda, eu largo tudo aqui e vou me embora. Sendo que, na verdade, os confins da terra só vem aonde? No final do versículo, cara. Só vem no final do versículo. Já ministrei aqui, já ministrei em Itapipoca, já ministrei em Marabá, já ministrei em vários locais. Já ministrei no Mato Grosso, já ministrei em São Paulo, já ministrei em Santa Catarina. Olha aí. A palavra de Deus se cumprindo, por quê? Porque o primeiro passo foi dado. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lá em Sobral? Até os confins da terra, até em Sobral. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que para esse ano de 2022, quantos aqui receberam um projeto de vida? Amém? Quem não recebeu o projeto de vida pode pegar ali no final com a gente. Mas entenda que quando você for preencher esse projeto de vida, você deve entender que Deus tem grandes sonhos para você. Deus deseja coisas grandes para você. Deus deseja que você seja alguém referência. É da vontade de Deus, gente, não é da nossa vontade. Por vezes você vê pessoas tímidas na Bíblia, gagos como Moisés, ali na Bíblia, que foi referência de Deus, que foi boca de Deus na terra. E não foi boca, foi boca de Deus. Ele foi boca de Deus na terra. João 13, versículos 4 e 5 diz o seguinte. Estou, né? João 13, versículos 4 e 5 diz o seguinte, ó. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou a Simão Pedro e disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Versículo 7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas tarde, porém, entenderá. Versículo 7, cara, é a forma viva de mostrar para mim e para você que por vezes o que nós passamos, o que nós recebemos de Deus, a gente pode até não entender naquele momento,
Mas depois de um tempo a gente percebe que essa bondade, Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos. Esse ato de humildade, esse ato de entrega que Jesus tem por nós, ele é para nada mais, nada menos que nós entendermos que isso deve ser feito também pelos outros, que nós devemos fazer as mesmas coisas pelos outros. Eu comecei a entender esse versículo a partir do momento em que eu comecei a dar a minha vida pelos meus irmãos, a dar a minha vida por cada um daqui da igreja, a dar a minha vida por pessoas. A partir do momento que você começa a lavar os pés, a querer ser o menor, você começa a entender que o evangelho que você propaga é um evangelho realmente de cruz. Que por vezes nós pegamos durante essa caminhada pessoas ingratas. Jesus também teve pessoas ingratas. Por vezes nessa caminhada a gente pega pessoas que nos traem. Jesus também teve pessoas que o traíram. Por vezes nessa caminhada nós pegamos coisas que nos frustram. Jesus teve milhares de motivos para se frustrar com a gente, cara. Melhor ainda, Jesus teve milhares de motivos para se frustrar com você, comigo. Mas Ele não deixou de lavar o meu e o seu pé. Para quê? Para que esse evangelho de cruz fosse propagado por meio da sua vida. E você também lavasse os pés dos outros. E para que os outros lavassem os pés e esse evangelho chegasse até hoje. Olha que propagação perfeita. Olha que propagação perfeita, gente. E Isaías 6, versículos 5 a 8. Diz o seguinte, vou ler aqui rápido para você, mas eu quero que você entenda que por vezes você pode estar nessa situação hoje. Lá no versículo 5 diz o seguinte: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, Deus, envia-me. Isaías ele teve uma experiência ali divina com Deus. Em um momento de tristeza, dele, Isaías 6:1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi um rei assentado sobre um trono e tal. E ele começou a ter uma visão. Nessa visão ele começou a ver anjos com 6 asas. A palavra de Deus fala que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 voavam. A palavra de Deus continua dizendo que Isaías viu um trono e alguém assentado sobre aquele trono. E sabe qual foi a sensação que Isaías teve? A mesma que eu e você teríamos. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Por quê? Você começa a pensar logo no que você pecou ontem. Vixe, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não! O que eu estou fazendo aqui, Deus? E aí você começa a se desesperar, assim como Isaías se desesperou, cara. Mas também não é nem por causa do pecado, é por causa do grande poder de Deus realmente. Eu tive uma experiência, e os meninos também, vários meninos aqui da igreja já tiveram também, que foi o quê? Eu tive uma experiência tão forte com a presença de Deus, que quando eu cheguei em um certo nível ali,
eu realmente pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer, de verdade. Eu falei, eu estava orando aqui na igreja, e aí Deus ele perguntou para mim com voz assim audível, o que que você quer? Aí eu, meu Deus perguntando o que eu quero. O Senhor perguntando o que eu quero, Deus. E eu falei, Deus, eu quero te sentir. E a partir do momento que eu pedi, Deus, eu quero te sentir, Ele falou, abre os braços. Eu abri os meus braços, gente. Sem brincadeira, eu senti como se fosse como se uma barragem tivesse estourado atrás de mim e viesse um negócio assim com força. Eu estava começando a sentir assim do pé, subindo. E eu senti medo, de verdade. Eu senti medo. De tão forte que era aquilo que eu estava sentindo. E aí eu me ajoelhei e comecei a chorar. Por quê? Porque a presença de Deus é algo tão forte, que nós não temos noção do quão Deus é Deus. A gente não tem noção do quanto Deus ele é Deus realmente. E aí nesse dia eu entendi com total convicção o que Isaías tinha sentido. E o mais interessante, Isaías ele começou a desabafar. Ele falou, olha, eu sou uma pessoa de impuros lábios, eu vivo no meio de pessoas de impuros lábios. E os meus olhos estão vendo Deus. Estão vendo o Senhor dos Exércitos. Um anjo chegou lá, tocou a brasa na boca dele e falou, olha, os teus pecados estão perdoados. E o que eu acho mais interessante, cara, não é o fato do pecado dele ter sido perdoado. Não. É o fato dele ter começado a ouvir uma voz que estava clamando, sabe o quê? Quem enviarei? Quem há de por nós? Quem enviarei? Quem há de por nós? Essa voz, com toda certeza, ela não estava falando só no momento em que Isaías foi tocado. A partir do momento em que Isaías foi tocado, essa voz começou a ser proclamada. Não. Essa voz ela é proclamada dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando eu e você somos tocados por Deus, nós começamos a ouvir essa voz. Eu falo isso por experiência própria. Quando Deus ele me tocou, a primeira coisa que Ele falou para mim, olha, fala para as pessoas que eu estou mais perto delas do que elas pensam. Será que Deus ele não estava falando isso antes? E eu só não estava ouvindo? Entenda isso. Entenda isso. A palavra de Deus, ó, ela ecoa dia e noite, dia e noite. Ela está disponível dia e noite. O mandamento de Deus do ir, proclamar o Evangelho, está disponível dia e noite para mim e para você. E sabe o que você e eu devemos responder? Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que eu e você devemos responder? Sabe o que eu e você devemos responder? Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. É por causa disso, cara. É porque alguém disse um sim para Deus que você está aqui hoje. É porque alguém disse um eis-me aqui, Deus, que eu e você estamos aqui hoje. Não seja ingrato, não seja ignorante. Eu só estou aqui por causa da minha família. Minha família só está aqui por causa de alguém. Eu e você, todos nós, sem exceção, só estamos aqui porque alguém disse, eis-me aqui. Envia-me, Deus. E essa pessoa foi enviada até você. Entenda isso. Quero que você fique de pé nesse momento. Amém.
quero que você saia nesse dia, nessa noite, entendendo que a palavra de Deus já está ecoando nesse lugar, já está te chamando para que você propague essas boas novas. Primeira coisa, que foi o que eu falei lá no início para vocês, gente. Peguem essa palavra depois e assistam. Está disponível para você no YouTube. Você que anotou, releia. Releia. Remoa essa palavra porque ela não veio de mim. É uma palavra de Deus para a sua vida. Eu só estou aqui como alguém que respondeu: eis-me aqui, Deus, envia-me. Então não é a minha boca que está falando para você nesse momento. Não é a minha voz que está falando para você nesse momento, mas é a voz de Deus que está ecoando para você nesse momento. É a voz de Deus que está te chamando nessa noite, para que você propague as boas novas, para que você proclame esse evangelho, para que você clame pela vinda dele, para que você clame pelas boas novas, para que você clame. Feche os teus olhos nesse momento.